Olá! A nossa análise de hoje entra num território que afeta todos nós, mesmo que a gente não perceba, os fundamentos do direito penal. Usando como guia trechos da obra Curso de Direito Penal, de Rogério Greco, vamos tentar entender o grande dilema por trás de tudo isso. Porque, no fundo, o direito penal é uma caminhada na corda bamba, né? De um lado, a necessidade de proteger a sociedade, nos dar segurança. Do outro, a obrigação de proteger o indivíduo e garantir a liberdade. Como manter esse equilíbrio? Essa é a grande questão que a gente vai explorar. Exatamente. E essa não é uma discussão que fica só nos livros, né? Essa tensão entre segurança e liberdade está nos jornais todos os dias, nas decisões dos tribunais, nas leis que o Congresso aprova. Entender a lógica por trás do direito penal é, no fim das contas, entender as regras do jogo do poder do Estado sobre o cidadão. Então vamos começar pelo básico. Para que serve, afinal, o direito penal? A primeira coisa que o material já deixa claro é que a resposta é muito mais sofisticada do que simplesmente, prender bandidos. Sem dúvida. O conceito central que o livro de Greco nos apresenta é a proteção dos bens jurídicos. Pense nisso como os valores mais importantes para que a gente consiga viver em sociedade. O material até cita uma definição de Luiz Regis Prado, que diz que o direito penal moderno existe para proteger bens essenciais, tanto para o indivíduo quanto para a comunidade. Ou seja, não é só sobre punição. É sobre criar um escudo para as coisas que a gente, como sociedade, decidiu que são fundamentais. A vida, a liberdade, a propriedade, a dignidade. Isso. O direito penal só deve ser acionado quando o ataque a um desses bens é tão grave, mas tão grave, que outras áreas do direito, como o direito civil, não dão conta do recado. Ele é a última ratio, o último recurso do Estado. E aqui tem um ponto que me chamou muito a atenção no material. Esses bens jurídicos, eles não são imutáveis. Eles mudam com a sociedade. O exemplo dado é espetacular. Adultério e sedução já foram crimes no Brasil. Estavam lá no Código Penal. Exato. E hoje essa ideia nos parece absurda. Completamente. Imagina a polícia ser acionada por causa de um caso de adultério. Isso é fascinante porque mostra que a própria definição do que é crime não é algo gravado em pedra, né? Uma coisa que podia levar alguém para a cadeia na geração dos nossos avós, hoje é totalmente irrelevante para a lei. Faz a gente pensar, o que é que a gente considera crime hoje que daqui a 50 anos as pessoas vão achar um completo absurdo? Essa reflexão perfeita. Essa evolução reflete mudanças sociais profundas, como a alteração no papel da mulher na sociedade, que tornou esses tipos de crime anacrônicos. E, historicamente, essa ideia de focar nos bens jurídicos vem de um jurista alemão chamado Birnbaum, lá em 1834. Foi uma revolução na época. Mas é interessante notar que essa não é a única forma de ver as coisas. O material cita outra visão, certo? A de um teórico chamado Jacobs. Sim, e é um contraponto muito interessante. Para Jacobs, o direito penal não protege o bem em si, por exemplo, a vida. Ele protege a validade da norma que diz não matarás. A ideia é que quando alguém comete um crime, essa pessoa está, na prática, enviando uma mensagem para a sociedade de que aquela regra não vale. Entendi. Então, para Jacobs, é menos sobre o dano específico e mais sobre a confiança do público no sistema. Se alguém quebra uma regra importante, é como se abrisse uma rachadura na fundação da confiança social na lei. A punição, nesse caso, não seria só para a vítima. Exatamente. A punição seria uma forma de reparar publicamente essa rachadura e mostrar para todo mundo que as regras continuam de pé e são para valer. É uma visão mais simbólica, focada na estabilidade do sistema. Apesar de ser uma teoria muito influente, a visão dominante que orienta a nossa legislação ainda é de proteção dos bens jurídicos. Certo. O que me leva a outra pergunta. Se a missão é proteger os bens mais importantes, quem escolhe o que entra nessa lista? Quem bate o martelo e diz, isto aqui é tão valioso que se alguém mexer, vai ter que se ver com o direito penal? Grande bússola, a fonte principal é a Constituição Federal. É nela que estão definidos os valores essenciais da nossa sociedade. O direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. A Constituição é o ponto de partida para o legislador.
Então ela funciona como um mapa, apontando para o legislador e dizendo: olha, a sociedade valoriza isso aqui, crie leis para proteger esses pontos. Exatamente essa é a primeira função. Mas o papel da Constituição é duplo. Ao mesmo tempo que ela é um mapa, ela também é uma cerca. Ela não só diz proteja isso, como também diz você não pode proteger isso de uma forma que viole estes outros direitos fundamentais. Ou seja, o legislador não pode, a pretexto de proteger a segurança pública, criar uma lei que acabe com a liberdade de expressão, por exemplo. Um direito não pode anular o outro. Perfeito. Como diz uma citação de André Coppetti no material, a Constituição é onde os princípios do nosso Estado estão definidos e o direito penal tem que se curvar a eles. É a lei suprema. E toda essa orientação se materializa, na prática, nos códigos penais. O material traça uma cronologia bem interessante no Brasil. Sim, começa lá atrás com o Código Criminal do Império de 1830, que ainda previa penas como açoites e a pena de morte, uma realidade muito distante da nossa. Depois tivemos o Código de 1890, já na República, e finalmente chegamos ao nosso Código Penal atual, que é de 1940. É curioso pensar que a base da nossa lei penal foi escrita durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, né? É verdade. E, claro, ele já foi muito modificado desde então, especialmente com uma grande reforma em 1984, que modernizou toda a sua primeira parte. E a estrutura desse código é a chave para entender como a coisa funciona. Ele se divide em duas grandes seções, a parte geral e a parte especial. A parte geral seriam as regras do jogo e a parte especial, a lista de faltas. É uma ótima analogia. A parte geral, que vai do artigo 1º ao 120, define tudo o que é comum a todos os crimes. O que é um crime, o que é uma tentativa, o que acontece se alguém comete um crime por legítima defesa, como a pena é calculada. Já a parte especial, do artigo 121 em diante, é o catálogo de crimes. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Subtrair coisa alheia móvel, pena de 1 a 4 anos. E por aí vai. Ok, então o Estado tem a Constituição como guia, cria as regras do jogo e a lista de crimes no Código Penal. Isso se traduz num poder enorme. O material usa dois termos em latim, ius punale e ius puniendi. Parece complicado, mas acho que a distinção é crucial aqui. E é mais simples do que parece. O ius punale, ou direito penal objetivo, é o conjunto de regras. É o livro de regras em si. O Código Penal, a Lei de Drogas, a Lei Maria da Penha. Já o ius puniendi, ou direito penal subjetivo, é o direito de punir. É o poder que o Estado, e só o Estado, tem de usar esse livro de regras para processar, julgar e condenar alguém. Certo, então o Estado tem o monopólio do ius puniendi. Isso me soa como uma quantidade incrível de poder concentrada num só lugar. O que nos traz de volta a nossa atenção central. O que impede o Estado de abusar desse poder e se tornar um opressor? A resposta que o direito moderno construiu para essa pergunta está no modelo teórico chamado garantismo. Ele foi desenvolvido por um jurista italiano, Luigi Ferrajoli, e o material explica muito bem. A ideia é simples e poderosa. A hierarquia das normas. A Constituição está no topo de tudo. Qualquer lei penal, para ser válida, tem que estar de acordo com os princípios e direitos fundamentais da Constituição. Se uma lei desrespeita essa hierarquia, ela é inconstitucional e, portanto, inválida. E o material faz uma observação muito importante sobre como a palavra garantismo às vezes é distorcida aqui no Brasil, não é? Frequentemente, a gente ouve esse termo ser usado de forma pejorativa, como se fosse sinônimo de impunidade ou de passar a mão na cabeça de bandido. Exatamente. E essa é uma distorção perigosa. O texto cita o jurista Douglas Fisher, que faz uma distinção genial entre o garantismo hiperbólico e o garantismo integral. O hiperbólico é essa caricatura, uma visão que só olha para os direitos do acusado e ignora a proteção da sociedade e os direitos da vítima. E o garantismo integral, o que seria? O integral é o conceito correto, que busca justamente o equilíbrio daquela nossa corda bamba. Pense num árbitro de futebol. Um árbitro garantista hiperbólico só marcaria as faltas contra um time e o jogo nunca acabaria. O árbitro garantista integral marca as faltas para proteger a integridade dos jogadores, claro, mas ele faz isso para garantir que o jogo aconteça de forma justa e que haja um resultado final.
Ele protege o indivíduo contra o poder do Estado, sim, mas também garante que os bens jurídicos da sociedade sejam protegidos. Não é sobre impunidade, é sobre justiça dentro das regras do jogo democrático. Essa analogia do árbitro é perfeita. E para que essa arbitragem funcione, o Ferrajoli criou umas regras de ouro, certo? Os tais 10 axiomas garantistas. Vamos detalhar alguns deles para ficar mais claro. Vamos lá. Talvez o mais fundamental seja o nullum crimen sine lege, que significa não há crime sem lei anterior que o defina. Na prática, isso quer dizer que o Estado não pode te punir hoje por algo que só passou a ser crime amanhã. Se o governo decidisse hoje que usar camisa azul é crime, ele não poderia prender ninguém que usou camisa azul ontem. É a base da segurança jurídica. Impede a arbitrariedade. Total. E quanto às provas, aí entram outros 2 axiomas cruciais. O primeiro é nulla accusatione sine probatione. Nenhuma acusação pode ser aceita sem provas. A palavra do acusador por si só não basta. É preciso demonstrar o que se alega. E o segundo, que é o pilar da defesa, é nulla probatione sine defensione. Nenhuma prova é válida se a defesa não teve a chance de a contestar. É o princípio do contraditório. A prova não pode surgir do nada no processo. Exato. Ela tem que ser produzida na frente de todo mundo, com a acusação e a defesa tendo a chance de questioná-la, de apresentar contraprovas. Isso garante que a decisão do juiz seja baseada em factos verificados de forma justa. Certo. Então, todas essas garantias focam muito na relação entre o Estado e o acusado, para evitar injustiças. Mas e a vítima? Onde ela entra nessa história toda? Porque por muito tempo parece que ela foi meio que a personagem esquecida do processo penal, o que nos leva a outra grande virada que o material aponta. Você tocou no ponto nevrálgico. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiu um campo de estudo chamado vitimologia, que começou a questionar exatamente isso. O sistema se concentrava tanto no crime e no criminoso que a vítima se tornava uma mera espectadora. A partir daí, cresceu a ideia de que o processo penal também deveria se preocupar com a reparação do dano causado a ela. Uma espécie de privatização de uma parte do direito penal. De certa forma, um exemplo prático disso no Brasil que o material cita é a Lei dos Juizados Especiais Criminais, de 95. Para crimes mais leves, de menor potencial ofensivo, o primeiro objetivo da justiça não é punir, mas sim tentar uma conciliação entre as partes e principalmente reparar o dano da vítima. Isso cria uma terceira via para a resposta penal, que se junta à retribuição, que é o castigo, e à prevenção, que é evitar novos crimes. Agora temos também a reparação. E essa mudança de foco acontece ao mesmo tempo em que o mundo fica mais complexo com novos tipos de crime surgindo. Esse período em que vivemos é marcado por uma explosão de novas leis penais e um endurecimento geral das penas. Porquê? Porque o mundo mudou. Hoje temos crimes económicos complexos, crimes ambientais que afetam gerações, cibercrimes que atravessam fronteiras em segundos, o terrorismo, o crime organizado. E esses novos crimes desafiam aquele modelo clássico que a gente estava a descrever. Como se aplica as garantias de defesa num crime cibernético em que as provas estão em servidores em 5 países diferentes? Como se define a vítima de um crime ambiental? A sociedade, com medo, pressiona por mais leis e penas mais duras. Exatamente. E essa pressão cria o risco que o material adverte no final. O risco de caminharmos para um direito penal máximo, um sistema que, no discurso de defender a sociedade a qualquer custo, começa a relativizar e a atropelar aquelas garantias fundamentais que demoramos séculos para construir. E aí, a corda bamba arrebenta. Que percurso, hein? Começamos no dilema entre segurança e liberdade, vimos que a missão do direito penal é proteger nossos valores mais importantes, os bens jurídicos. Entendemos como a Constituição serve de mapa e de cerca para o legislador. Mergulhamos no modelo garantista, que funciona como as regras de um jogo justo para limitar o imenso poder de punir do Estado. E terminamos vendo como as novas formas de crime e uma maior atenção à vítima testam esse equilíbrio todos os dias. No fim, o material nos deixa exatamente nesse fio da navalha. De um lado, a busca por um garantismo integral, esse equilíbrio cuidadoso do árbitro que quer um jogo justo. Do outro, uma pressão social e política por um direito penal máximo, movida por ameaças novas e, sejamos francos, pelo medo. A questão que fica para nossa reflexão, e que talvez não tenha uma resposta fácil, é:
Num mundo com desafios tão gigantescos como o crime organizado transnacional e o terrorismo, como é que uma sociedade consegue manter intacto o equilíbrio crucial entre a segurança de todos e a liberdade de cada um? Onde exatamente a gente traça essa linha? E talvez mais importante, quem tem a legitimidade para decidir onde essa linha deve ser traçada?